Se você já deixou de fazer ou fez algo ponderando o que os outros iriam pensar a seu respeito, te dedico a esse vídeo. O medo da opinião dos outros é um tema central na vida de muita gente. Eu já tive dos dois lados e afirmo com convicção, é possível parar de ter medo da opinião dos outros. Vou começar te contando um pouquinho da minha história e aí a gente vai desembolar o medo desse bicho-papão, que é a opinião dos outros, até o final do vídeo, beleza? Então vamos começar pela minha história. Eu fui uma criança e adolescente muito tímida, zoada na escola por causa de aparência e do meu jeito de CDF. Nessa época minha mãe me prendia demais, ela odeia que eu fale isso, mas só trago verdades. Como resultado dessas coisas, minha socialização da adolescência acabou acontecendo de um jeito hostil. Eu convivia com muitos colegas maldosos na escola e não tinha liberdade para conviver com quem era meu amigo de verdade fora desse espaço. Como eu sabia que era apontada pelos colegas de sala pelas costas, eu evitava tudo que eu achava que poderia ser motivo para piadinha. Roupa que eu gostava, mas que poderiam achar estranhas, andar de sandália aberta porque eu tinha vergonha dos meus pés, não amarrar o cabelo porque eu tinha vergonha do meu nariz, ganhei apelido por conta dele, não ousar muito em corte de cabelo. Aqui eu queria te contar que a primeira vez que eu fiz um corte repicado, que eu tinha adorado por sinal, algumas pessoas me chamaram de Chitãozinho e Chororó. Por mais que eu me limitasse, pensando que ninguém falaria de mim se eu ficasse invisível, existia falatório. Ainda dentro da minha história, agora eu vou te contar de uma cultura familiar de aparências e de comentários não solicitados. Além das vivências escolares que contei pra vocês, eu cresci em uma família com um falando mal do outro pelas costas, mas nas fotos estava tudo lindo e todo mundo se amava. Não tem vergonha em falar que eu fazia a mesma coisa, porque, no final das contas, eu tinha sido ensinada a fazer desse jeito. Era impossível fazer um amigo secreto no final do ano sem pelo menos metade das pessoas já estarem sabendo quem tirou quem por causa do leve trás de informação o tempo inteiro. Eu fui apresentada logo cedo e no ambiente que se supõe o mais seguro que a gente tem na vida ao pensamento maldoso dos outros. Fui apresentada a situação de ver um parente conversando com o outro na forma mais amigável e carinhosa do mundo e logo que a pessoa virava as costas, quem tinha ficado no ambiente comentava algo como assim: fulano é muito idiota mesmo. Como é que a gente tem certeza que está agradando? Faça uma nota mental com essa pergunta porque a gente vai voltar a ela depois de conversar um pouco mais, tá? Na vida adulta, a opinião dos outros bate ainda mais forte e eu vou te contar por quê. Depois de ter passado por essa trajetória, é lógico que eu me tornei uma adulta com várias inseguranças. Um dos pontos marcantes foi um estágio. Topei uma vaga de atendimento de criança que eu já sabia que definitivamente não era do meu interesse e eu aceitei porque fui indicada por um colega, porque eu queria a bolsa e porque era na minha abordagem teórica dentro da psicologia. Comecei a sofrer desde o primeiro dia do estágio e a coisa só foi se intensificando. Gente, eu odiava muito esse estágio, gastei mais ou menos 3 meses para sair. Sabe o que ficava passando na minha cabeça toda vez que eu pensava em pedir conta? A voz da minha supervisora, falando que era um estágio de muita responsabilidade, o contrato era de 12 meses e ninguém nunca havia desistido antes. Sim, ela me falou todas essas coisas na entrevista. E repetia, vez ou outra. Eu pensava que seria a primeira a decepcionar a minha supervisora, e isso pesava. A minha terapia me ajudou a entender o óbvio que não estava tão óbvio só na minha cabeça. Diante dessa situação, a principal decepcionada era eu mesma. E em consequência disso, por mais que quisesse, eu não faria meu melhor trabalho em um estágio onde eu não queria estar. Ou seja, não era bom nem para mim, nem para minha supervisora e muito menos para a criança que eu continuasse no estágio. Foi assim que eu saí, sentada em um sofá, de frente para a poltrona da minha supervisora, conversando com ela sobre tudo isso que tinha pensado, com a voz trêmula e suando frio. Depois de falar tudo que eu precisava com muita dificuldade, ela me parabenizou porque eu finalmente estava sendo assertiva. Ela já tinha me cutucado muito nesses 3 meses para falar alguns nãos necessários para a família da criança que eu simplesmente não conseguia colocar em prática. Agora continua aqui, que eu vou compartilhar com vocês alguns cliques que eu tive sobre essa coisa toda da opinião dos outros. O primeiro clique é: não se pode agradar a todo mundo. Sabe aquela historinha que muita gente fala que nem Jesus agradou a todo mundo? Pois é,
Agora chegou o momento da gente voltar na pergunta que eu deixei. Como ter certeza se estou agradando? Calma que agora eu só preciso te devolver mais um questionamento antes da gente prosseguir. Por que diabos você precisa ter certeza que está agradando? A resposta para isso é bem pessoal. Reflita aí na sua casa, onde quer que você esteja assistindo e guarde sua conclusão com carinho. Ou leva para terapia, que é melhor ainda. Mas agora sim, a gente vai responder a questão que eu lancei antes. Você tem mais segurança em saber que está agradando as pessoas ao seu redor se você se cercar de indivíduos com valores mais semelhantes aos seus e cuja relação seja o mais íntima possível, a ponto de poder ser realmente pautada na honestidade. Ficou bonito assim, né? Agora isso nos leva para o segundo clique. Não requer esforço se você agrada a alguns naturalmente. Como eu já te falei, não dá para agradar a todo mundo. Se você está agradando a todo mundo, provavelmente o único desagradado é você. Se para saber ou ter pelo menos mais pistas de que você agrada a alguém, é importante que você compartilhe alguns valores, por exemplo, respeito, liberdade, trabalho, família, tolerância, honestidade, etc., com a pessoa em questão. Isso ajuda vocês a falarem a mesma língua. Vou deixar mais claro. Para mim, é extremamente importante me sentir livre e uma das formas de fazer isso é viajando. Se eu estou conversando com uma pessoa cujo valor mais forte seja a segurança, ela pode me achar uma louca e desaprovar a quantidade de dinheiro que eu gasto com viagem porque eu deveria investir isso, sei lá, na compra de um imóvel, entende? Agora voltando, outro ponto para você saber que está agradando, que é importante que você tenha uma relação com maior grau de intimidade com essa pessoa em questão. Quanto mais íntimo, maior a chance de a pessoa ser honesta com você e vice-versa, sobre o que de fato está pensando a respeito de uma experiência ou situação que te envolve. Vamos pensar juntos. Os valores não são iguais para todos e você também não é íntimo de toda pessoa que conhece. Aí se você tentar se encaixar no gabarito de qualquer um que veja pela frente, qual que é a consequência óbvia? Você vai se perder, vai virar um camaleão mudando de atitude conforme o contexto. Por isso, não requer esforço se você agrada as pessoas naturalmente. Elas te aprovam como você é, sentem-se bem estando ao seu lado, da forma como você já se apresenta. Seu jeito normal entre aspas, já é apreciado. Você deveria se preocupar menos em agradar todo mundo e se cercar mais dessas pessoas de que a gente está falando aqui. Um detalhe importante que eu não posso deixar passar. Não é o tempo inteiro que as pessoas vão ficar satisfeitas com você. E tudo bem. Pensa comigo mais uma vez. Se alguém gosta de você verdadeiramente, essa pessoa não vai se incomodar com alguns nãos ou pisadas na bola seus, porque ela sabe que a relação tem muito mais embasamento do que só um agradinho aqui ou outro ali. Agora eu quero te contar sobre os principais impactos do medo da opinião dos outros, que são não saber bem quem você é. Eu já falei agora mesmo que você vai se perder se tentar se encaixar ao jeito de todo mundo, é isso mesmo que acontece. Adaptação é uma coisa boa, especialmente se usada com parcimônia. Se descaracterizar não é se adaptar, viu? Não saber do que você gosta, então em decorrência do que eu acabei de falar, pessoas que se sentem muito inseguras com a opinião dos outros têm muita dificuldade em apontar o que elas gostam de fazer. Elas passaram tanto tempo se encaixando em outros formatos que não tiveram oportunidade de observar o formato original delas. E o hábito de buscar esses encaixes é tão enraizado que elas precisam aprender a fazer um molde próprio depois. Dificuldade de fazer escolhas. Se você não sabe quem é, o que gosta e está preocupado em ser aprovado na sua escolha por outras pessoas, me conta uma coisa. Isso vai dar certo? Você acha mesmo que vai conseguir fazer uma escolha legal com essa bagagem? Primeiro, troque as suas referências, aponte um pouquinho mais para o seu umbigo e depois escolha. Insegurança após fazer escolhas. Se você estiver tentando servir a dois senhores, você mesmo, e dois, quem quer que seja que você está tentando agradar, é inevitável sentir insegurança depois de escolher alguma coisa. Mais uma vez, reforça a importância de consertar o referencial dessas escolhas e apontar para o lugar certo, o seu norte. Débora, mas como lidar com esse medo? Contei ao longo da nossa conversa alguns aspectos da minha história e o que me ajudou,
ter sido praticamente forçada a me priorizar no exemplo que eu dei do estágio, ter desenvolvido uma autocrítica sobre a minha história e identificar que meus valores não condiziam com o disse-me-disse de alguns dos meus parentes, ter feito a terapia para chegar a mais conclusões, como o entendimento mais profundo sobre eu ser a principal prejudicada se eu estivesse priorizando vontades que são dos outros. E o que mais pode te ajudar a começar a ignorar esse medo tão grande da opinião dos outros? Primeiro é lembrar que a maldade está em quem julga. Quem gosta de verdade vai expor com carinho, respeito e diretamente a você aquilo que pode te sugerir como novos ângulos a serem pensados sobre o assunto, ali que te diz respeito. Lembrar que também pensamos algumas coisas sobre as pessoas e refletir: qual é o efeito do que eu penso? Na maioria das vezes, aquilo que passa pela sua cabeça nem vai chegar até a pessoa criticada e não vai fazer mal algum a ela. E lembrar que você está vivendo dentro da sua cabeça. Se tem tanto medo da opinião dos outros, imagino que não saia por aí pedindo pela opinião das pessoas, não é mesmo? Ou seja, a maior parte do que você cogita que os outros estão julgando a seu respeito é você mesmo pensando. Se é você mesmo, faça-se o favor e tente pensar coisas melhores sobre você e para você. Outro ponto é lembrar que quem vai conviver com as consequências das suas ações e decisões 24 horas por dia, 7 dias por semana é você. Se coloque como prioridade dentro da sua própria vida. E para finalizar, eu queria te falar que quanto mais você conseguir agir, deixando o seu medo de lado, mais essa ação vai se tornar familiar, habitual, até que esse medo dos intrometidos não faça mais sentido. Eu cheguei do lado de cá e eu posso te garantir que vale a pena demais. Se você conseguiu se inspirar a dar menos atenção para a opinião dos outros com esse vídeo, dá o seu like, comenta, manda o vídeo para as pessoas que você quer ver se libertando do medo da opinião dos outros. E para ficar sempre por dentro, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!